Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso quarto episódio de Programando com Java, de programação com Java. Vamos lá, nessa nossa aula de hoje, vamos criar uma classificação. Então, quem trabalha com ciência de dados, geralmente tem que classificar produtos em categorias, tem que classificar serviços em categorias, tem que classificar elementos em categorias. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz um sistema de classificação simples? Bem simples fazer isso. Vamos lá. Para você fazer isso, basta você usar um comando de seleção. Por exemplo, o if. Vamos fazer aqui um exemplo bem básico. Joga aqui na tela, por favor, diretor. Então temos aqui, ó, nossa Eclipse, que a gente está trabalhando bastante com Eclipse. Vou colocar aqui, ó, o scanner. Lembrando, ó, System1 é para ler do teclado, para ler aqui do console. Perfeito? Ctrl+Shift+O importa aqui tudo que é necessário para funcionar o programa. E aí eu vou pedir para que a pessoa digite um preço. Perfeito? Então vou ler aqui um preço, vou colocar isso dentro de um float. Então, vamos lá. Em .nextFloat, porque eu espero ler um float. E vou ler a quantidade que aquele produto tem em estoque, que é um inteiro. Dessa maneira, eu vou classificar o produto pelo preço e pela quantidade de estoque. Então vamos lá, ó. Vou criar 3 categorias: a categoria A, a categoria B e a categoria C. Vamos lá. Primeira categoria: se o preço for maior do que R$500, por exemplo, e a quantidade for menor do que 10, ele vai ficar onde? Na categoria A. Por quê? Porque é um produto raro. A gente vai colocar aqui, ó, ele na categoria A, porque é um produto raro. Vamos classificar ele na categoria A. Então, sysout, Ctrl espaço. Agora, se o preço for maior do que 300 e ele não for da categoria A, eu vou colocar ele aonde? Na categoria B. E aqui você vê uma coisa importante. Olha o que é importante. Você vê a diferença entre colocar vários ifs e colocar o else if. Vamos ver aqui essa análise. Ó, se aqui eu não coloco o else if, coloco simplesmente if, poderia acontecer uma situação, por exemplo, de um produto que tem preço igual a R$400. Ele ia dizer que ele é da categoria A e também da categoria B. Quando eu boto else if, ele só vai fazer essa segunda comparação aqui se ele não tiver entrado na primeira. Se ele não tiver entrado no primeiro bloco, ou seja, se ele não tiver impresso categoria A, aí ele vai entrar na segunda. Por isso é importante você colocar o else if, correto? O else, para evitar que ele analise novamente uma coisa que você não quer. Então, ele só vai entrar nessa segunda se não tiver ido na primeira. E agora, para ser da categoria C, são todos os outros produtos. Então, da categoria A, o preço tem que ser maior do que 500 e a quantidade em estoque menor do que 10. É um produto raro, é um produto caro. Perfeito? Para ser da categoria B, basta que o preço seja maior do que 300 e não seja da categoria A. Então, aqui usando o else if. Perfeito? E para ser da categoria C, não pode ser da categoria A, nem pode ser da categoria B. Sysout, Ctrl espaço, coloquei aqui, ó, categoria C. E aí você consegue fazer um sistema de classificação lá de ciência de dados. Você consegue classificar em categorias, agrupar os dados para você poder analisar depois. Então aqui eu estou agrupando determinados produtos na categoria A, na categoria B e na categoria C para poder trabalhar com eles, certo? Fazer várias estratégias, planos de marketing, etc. Dá para fazer várias coisas interessantes com um programa parecido com esse. Claro que aqui está bem simples, mas dá para melhorar, fazer várias coisas interessantes. Então aqui, ó, Ctrl+Shift+F faz a indentação do código. Olha que bacana aqui, ó. O código está indentado, bonito, perfeito? E aí eu vou testar agora colocando alguns produtos. Vamos lá. Vou colocar o primeiro, ele custa R$700 e tem 2 unidades de estoque. Categoria A, muito bom.
Agora, eu vou pegar o segundo, ele custa R$1.000, mas ele tem 200 categorias em estoque. Então, 200 quantidades. Então, ele não é tão raro assim. Categoria B, beleza. Agora eu vou fazer um que ele custa R$20 e só tem 10 mil produtos em estoque. Então, ele vai pertencer à categoria C. Beleza? Então, esse programa aqui, ele permite que você classifique determinados produtos em categorias. É um programa simples, feito na linguagem Java, mas que você pode usar para ciência de dados. E como eu prometi nessa aula, nós vamos criar nossa primeira classe. Vamos criar aqui a classe pessoa. Vamos lá, só vamos criar a classe pessoa. Aqui a gente bota new class, pessoa. Criamos aqui a classe pessoa. Uma classe, ela tem que ser definida pelos seus atributos, perfeito? Então, quais atributos nós podemos colocar em pessoa? Vamos lá, a gente pode colocar public, aqui, primeiro você coloca a visibilidade do atributo, o tipo, no caso vai ser string, nome. Então, no caso aqui, eu tenho um atributo, toda pessoa tem um nome, esse nome é público. Vou colocar agora private, int, idade. Toda pessoa também tem uma idade, só que esse atributo ele é privado, perfeito? Ele não pode ser visto por todos, ele só pode ser visto dentro da classe. E isso depois a gente vai explicar, vai estar ligado ao conceito de encapsulamento, que é declarar os atributos como privado e eles só serem acessíveis através dos métodos get, etc. O Eclipse ele te ajuda muito, por quê? Você pode vir aqui, ele vai gerar o construtor para você. O que é o construtor? O construtor ele tem o mesmo nome da classe, pessoa, só que vem sem a palavra class. E aí, isso daqui é usado para construir o objeto. Então, ele tem o mesmo nome da classe, só que vem sem a palavra class e é usado para construir o objeto. Ou seja, para construir o objeto é passado um nome e uma idade, perfeito? E aí, o this, esse objeto aqui da classe, recebe o nome e this recebe a idade, perfeito? Então, aqui recebe o nome e esse aqui recebe a idade, beleza? E aí, o que eu vou fazer agora aqui também? Posso criar também os getters e setters, que setam um valor e retornam um valor. Então, aqui, temos aqui, o public string getNome, que retorna o atributo nome, retorna o valor que está guardado no atributo nome. E o set, que seta o valor do atributo nome. GetIdade, que retorna o valor da idade. E setIdade, que seta a idade. E aí você vê, aqui daqui a pouco você vai ver o encapsulamento. O private-idade, a idade, só é acessível através onde? Só aqui dentro dessa classe. Ela não é acessível de fora. E aí, essa variável ela fica protegida, esse atributo ele fica protegido. Ele não fala com estranhos, perfeito? Ele só se comunica dentro da classe. Esse é o conceito de encapsulamento. Indentei o código, perfeito, ficou bacana. Vou lá no meu principal agora e vou criar meu primeiro objeto da classe pessoa. Pessoa, P1, igual a new pessoa, correto? E aí, o que eu vou fazer aqui, Tem o nome e tem a idade. Vou passar um nome, no caso aqui eu vou passar Estela, e a idade, vou passar aqui, 35 anos. Professora Estela da Pedagogia. Perfeito? Olha que interessante. Se eu colocar P1, eu consigo ver o atributo nome, mas eu não consigo ver o atributo idade. Eu consigo pegar aqui e modificar o atributo nome, por exemplo, colocar Núbia nele. Porque ele é público. Mas eu não consigo modificar diretamente o atributo idade. E isso tem a ver com encapsulamento, porque ele foi declarado como private e ele só é acessível através dos métodos get, etc. E aí eu posso fazer coisas de proteção. Por exemplo, eu posso evitar que uma idade seja colocada uma idade menor do que 0. Só aceito idades maior do que 0 para setar. Perfeito? E isso protege a minha variável idade. Muito interessante, não é não? Correto? Uma outra coisa interessante aqui, se eu pegar e botar para imprimir P1, ele vai imprimir uma espécie de endereço. Perfeito? Para resolver isso, como é que eu faço? Eu vou lá na minha classe e crio o toString. O toString, ele converte o objeto em uma string. Olha que bacana. Coloca a mensagem que eu quero. Aqui, tem uma mensagem e eu coloco essa mensagem. Então, o Eclipse te ajuda muito a programar, criar soluções
e várias outras coisas. É bem interessante aqui a programação com Java. Com isso, fico por aqui. Agradeço muito sua atenção, desejo ótimos estudos, grandes descobertas, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.